Meu nome é Carlos Eduardo Santos. Tenho 42 anos. E há 5 anos trabalho como motorista de Uber em São Paulo. Durante todo esse tempo, já transportei milhares de pessoas, executivos indo para reuniões importantes, jovens voltando de festas, famílias indo ao aeroporto, pessoas de todas as idades e classes sociais. Pensei que já tinha visto de tudo, mas na madrugada de 23 de outubro de 2023, às 3h17 da manhã, recebi uma corrida que mudou completamente minha perspectiva sobre a vida, sobre as pessoas e sobre o poder que uma simples conversa pode ter para transformar o destino de alguém. Se você já se sentiu perdido se já passou por momentos em que achou que não havia mais esperança, ou se simplesmente acredita que pequenos gestos podem fazer uma grande diferença, então, precisa ouvir esta história. Porque o que aconteceu naquela madrugada me ensinou que às vezes somos colocados no lugar certo, na hora certa, para salvar uma vida, mesmo sem saber. Antes de começar, se você já trabalhou como motorista de aplicativo ou conhece alguém que trabalha, deixe um like neste vídeo. E se você quer saber como uma simples corrida pode mudar 2 vidas para sempre, ative o sininho das notificações porque esta história vai te emocionar do começo ao fim. Mas para entender completamente o impacto do que aconteceu naquela noite, preciso contar um pouco sobre minha própria história e como cheguei até ali. Nem sempre fui motorista de Uber. Durante 15 anos, trabalhei como operário em uma fábrica de autopeças na zona leste de São Paulo. Era um trabalho estável, com carteira assinada, plano de saúde e todos os benefícios que um trabalhador brasileiro sonha em. Eu me considerava um homem realizado. Tinha uma casa própria, um carro financiado e conseguia sustentar minha família com dignidade. Minha esposa, Márcia, trabalhava como auxiliar administrativa em uma escola municipal. Tínhamos 2 filhos, Gustavo, de 16 anos, e Letícia, de 12. Não éramos ricos, mas vivíamos bem. Nos fins de semana, fazíamos churrascos no quintal, levávamos as crianças ao parque, íamos ao cinema. Era uma vida simples, mas feliz. Tudo mudou em março de 2018. A fábrica onde eu trabalhava estava passando por dificuldades financeiras há alguns meses. Havia rumores de demissões, mas eu nunca imaginei que seria afetado. Afinal, eu era um funcionário dedicado, nunca havia faltado sem justificativa, sempre cumpria minhas metas de produção. Mas numa segunda-feira de manhã, fui chamado ao RH junto com outros 200 funcionários. A empresa estava fechando a unidade de São Paulo e transferindo a produção para o interior. Quem quisesse poderia se mudar, mas o salário seria reduzido em 40%. Para mim, mudar não era uma opção. Gustavo estava no 2º ano do ensino médio em uma boa escola pública. Letícia tinha acabado de se adaptar à nova escola depois de uma mudança anterior. E Márcia tinha um emprego estável. Não podíamos simplesmente abandonar tudo. Então, aos 37 anos, me vi desempregado pela primeira vez na vida adulta. Os primeiros meses foram devastadores. Usei todo o dinheiro da rescisão para pagar as contas básicas, mas logo percebi que não duraria muito. Procurei emprego em outras fábricas, mas a crise econômica havia atingido todo o setor. Quando conseguia uma entrevista, sempre havia dezenas de outros candidatos na mesma situação. Foi Gustavo quem sugeriu que eu tentasse trabalhar com aplicativos de transporte. Pai, você dirige bem, conhece a cidade, e nosso carro está em bom estado. Pelo menos é uma renda enquanto você procura outro emprego. Inicialmente, resisti à ideia. Eu era um operário qualificado, tinha experiência, conhecimento técnico. Trabalhar como motorista parecia um retrocesso na minha carreira. Mas quando o dinheiro acabou e as contas começaram a se acumular, não tive escolha. Em agosto de 2018, me cadastrei como motorista de Uber. Os primeiros dias foram humilhantes. Eu me sentia diminuído, como se tivesse fracassado na vida. Dirigir para desconhecidos, depender de gorjetas, lidar com passageiros mal educados, tudo isso feria meu. Lembro-me da primeira vez que um passageiro me tratou mal. Era um executivo jovem, bem vestido, que entrou no carro falando alto no telefone sobre negócios milionários. Durante toda a viagem, ele me tratou como se eu fosse invisível, como se eu fosse apenas uma extensão do carro. Quando chegamos ao destino, ele saiu sem nem dizer obrigado, e ainda deu uma nota baixa na avaliação, porque, segundo ele, o carro cheirava a pobre. Naquela noite, cheguei em casa destruído. Márcia me encontrou chorando na cozinha. Carlos, você é um homem honesto, trabalhador e um pai maravilhoso, ela me disse me abraçando. Não deixe que ninguém te faça sentir menos do que isso. O trabalho não define quem você é. Suas palavras me deram força para continuar. Aos poucos, fui me adaptando à nova realidade. Aprendi a lidar com diferentes tipos de passageiros, descobri os melhores horários e locais para trabalhar, e comecei a ver o lado humano da profissão.
Conheci pessoas incríveis durante esses anos, executivos humildes que me tratavam com respeito, jovens estudantes que dividiam comigo seus sonhos e medos, idosos que me contavam histórias fascinantes de suas vidas. Percebi que cada corrida era uma oportunidade de conhecer uma nova história, uma nova perspectiva sobre a vida. Também aprendi que muitas vezes eu era mais do que apenas um motorista. Era um ouvinte para pessoas que precisavam desabafar, um conselheiro para quem estava passando por dificuldades, às vezes até um ombro amigo para quem estava sozinho. Havia a senhora de 70 anos que eu levava ao hospital para fazer quimioterapia 3 vezes por semana. Durante os 6 meses de tratamento, ela me contou sobre sua vida, seus filhos que moravam longe, seus medos sobre a doença. Quando ela finalmente recebeu alta, me deu um abraço e disse que eu havia sido um anjo em sua vida. Havia o jovem de 20 anos, que eu levava para o trabalho todos os dias às 5 da manhã. Ele trabalhava em uma padaria para pagar a faculdade de engenharia. Durante nossas conversas matinais, eu o incentivava a não desistir dos estudos, mesmo quando ele estava cansado e desanimado. 2 anos depois, ele me ligou para contar que havia se formado e conseguido um emprego em uma grande empresa. Havia a mãe solteira que eu levava com o filho pequeno ao médico. Ela trabalhava como faxineira e mal conseguia pagar as consultas. Várias vezes, não cobrei a corrida, dizendo que era um desconto especial. Anos depois, ela me encontrou na rua e me contou que o filho havia se curado completamente e estava indo bem na escola. Essas experiências me fizeram perceber que meu trabalho tinha um propósito maior do que eu imaginava. Eu não era apenas um motorista. Eu era parte da vida das pessoas, mesmo que por alguns minutos. Gradualmente, meu orgulho ferido foi sendo substituído por uma sensação de propósito. Comecei a ver cada corrida como uma oportunidade de fazer a diferença na vida de alguém, mesmo que de forma pequena. Márcia notou a mudança em mim. Você está diferente, ela me disse um dia. Mais feliz, mais em paz consigo mesmo. Ela estava certa. Eu havia encontrado uma nova identidade, uma nova forma de me ver no mundo. Em 2020, com a pandemia, o trabalho ficou mais difícil, menos corridas, mais riscos, passageiros com medo. Mas eu continuei trabalhando, tomando todos os cuidados necessários. Sabia que muitas pessoas dependiam de motoristas como eu para se locomover com segurança. Durante esse período, transportei profissionais de saúde que não tinham carro próprio, pessoas idosas que precisavam ir ao médico, trabalhadores essenciais que dependiam do transporte público. Senti que estava contribuindo para manter a cidade funcionando durante um momento crítico. Em 2021 e 2022, as coisas começaram a se normalizar. O movimento voltou, e eu consegui estabilizar minha renda. Gustavo havia terminado o ensino médio e conseguido uma bolsa de estudos para cursar administração. Letícia estava indo bem na escola e sonhava em ser veterinária. Márcia continuava trabalhando na escola, e juntos conseguíamos manter nossa família unida e feliz. Não tínhamos muito dinheiro, mas tínhamos amor, respeito mútuo e a satisfação de saber que estávamos criando nossos filhos com valores sólidos. Durante esses 5 anos como motorista, desenvolvi uma rotina. Trabalhava principalmente à noite e de madrugada, quando as tarifas eram melhores e havia menos trânsito. Conhecia cada rua de São Paulo, cada atalho, cada local onde era mais provável conseguir corridas. Meus passageiros regulares me conheciam pelo nome. Muitos pediam especificamente para eu fazer suas corridas. Eu havia construído uma reputação de motorista confiável, pontual e respeitoso. Mas nada do que eu havia vivido até então me preparou para o que aconteceria naquela madrugada de outubro. Era uma segunda-feira, 23 de outubro de 2023. Eu estava trabalhando desde as 22 horas do domingo, fazendo corridas na região central de São Paulo. Havia sido uma noite movimentada, várias corridas de pessoas voltando de bares e restaurantes, alguns executivos saindo de reuniões tardias, jovens indo para festas. Por volta das 3 da manhã, o movimento começou a diminuir. Eu estava pensando em ir para casa quando recebi uma solicitação de corrida. O local de partida era um prédio residencial na Vila Madalena, e o destino era a Ponte das Bandeiras. Achei estranho. A Ponte das Bandeiras não era exatamente um destino comum para essa hora da madrugada. Não havia nada lá, apenas a ponte sobre o rio Tietê, sem comércios, sem residências próximas. Mas pensei que talvez a pessoa fosse encontrar alguém, ou tivesse algum compromisso que eu não conhecia. Aceitei a corrida e me dirigi ao endereço. Quando cheguei ao prédio, vi uma mulher jovem esperando na calçada. Ela parecia ter entre 25 e 30 anos. Estava vestida de forma simples, jeans, tênis, uma blusa de manga comprida. Carregava apenas uma pequena mochila. O que mais me chamou a atenção foi sua expressão. Mesmo na penumbra da madrugada, pude ver que ela estava chorando. Não era um choro discreto. Eram lágrimas que corriam livremente pelo rosto, como se ela não se importasse em esconder. Ela entrou no carro em silêncio, apenas confirmou o destino com um aceno de cabeça e se acomodou no banco traseiro. Comecei a dirigir, mas algo me incomodava profundamente. A combinação do horário
do destino inusitado, e principalmente do estado emocional da passageira me deixava preocupado. Durante os primeiros 10 minutos da viagem, ela não disse uma palavra, apenas olhava pela janela, chorando silenciosamente. Eu a observava pelo retrovisor, tentando decidir se deveria dizer alguma coisa. Finalmente, quando estávamos passando pela Marginal Tietê, não consegui mais ficar calado. Desculpe me intrometer, disse gentilmente, mas você está bem? Posso ajudar em alguma coisa? Ela me olhou pelo retrovisor, e pude ver que seus olhos estavam vermelhos e inchados de tanto chorar. Não, ela respondeu com a voz embargada. Ninguém pode me... Não há mais nada que possa ser... A forma como ela disse isso me arrepiou. Havia uma finalidade em suas palavras que me deixou ainda mais preocupado. Olha, disse, tentando manter um tom calmo e acolhedor. Eu sei que não nos conhecemos, mas às vezes conversar com um estranho pode ajudar. Já transportei muitas pessoas ao longo desses anos, e aprendi que todo mundo tem uma história. Se você quiser conversar, eu estou aqui para ouvir. Ela ficou em silêncio por alguns minutos. Pensei que não fosse responder, mas então ela começou a falar. Meu nome é Amanda, e hoje é o último dia da minha vida. Senti meu coração disparar. Parei o carro no acostamento da Marginal e me virei para olhá-la. Amanda, o que você está dizendo? Estou dizendo que não aguento mais. Ela respondeu, agora chorando mais intensamente. Perdi tudo. Meu emprego, minha casa, minha família. Não tenho mais nada pelo que viver. Naquele momento, entendi por que ela queria ir à Ponte das Bandeiras. Meu sangue gelou. Amanda, escute, disse, tentando manter a calma. Seja lá o que esteja acontecendo na sua vida, sempre há uma solução. Sempre há esperança. Não há, ela respondeu categoricamente. Você não entende. Eu destruí tudo. Magoei as pessoas que mais amo. Não há volta. Sabia que estava diante de uma situação extremamente delicada. Uma palavra errada, uma abordagem inadequada, e eu poderia perder a oportunidade de salvar uma vida. Amanda, disse, você me daria a oportunidade de conhecer sua história? Antes de tomar qualquer decisão definitiva, você poderia me contar o que aconteceu? Ela me olhou por um longo momento, como se estivesse avaliando se valia a pena. Por que você se importa? Perguntou. Você nem me conhece. Por quê? Respondi. Acredito que toda vida tem valor. Acredito que toda pessoa merece ser ouvida. E acredito que às vezes, quando estamos no fundo do poço, precisamos de alguém que nos lembre de que ainda há luz no mundo. Amanda ficou em silêncio por alguns minutos. Então, lentamente, começou a contar sua história. Eu era professora, Amanda começou, sua voz ainda trêmula, mas mais firme. Professora de matemática em uma escola particular aqui em São Paulo. Era meu sonho desde criança. Sempre quis ensinar, sempre quis fazer a diferença na vida dos jovens. Ela pausou, limpando as lágrimas com as costas da mão. Me formei na USP em 2018, com notas excelentes. Consegui meu primeiro emprego no Colégio Santa Cecília, uma escola tradicional da Zona Sul. Era tudo o que eu sempre quis. Bons alunos, estrutura adequada, salário decente. Enquanto ela falava, eu mantinha o carro parado no acostamento, com o pisca-alerta ligado. Sabia que essa conversa era mais importante do que qualquer corrida. Nos primeiros anos, tudo corria bem. Eu era dedicada, os alunos gostavam de mim, os pais me respeitavam. Em 2020, mesmo com a pandemia e as aulas online, consegui manter um bom relacionamento com todos. O que mudou? Perguntei gentilmente. Amanda suspirou profundamente. Em 2021, conheci o Rafael. Ele era coordenador pedagógico da escola. Homem inteligente, carismático, aparentemente íntegro. Começamos a namorar em setembro. Ela pausou novamente, e pude ver que essa parte da história era particularmente dolorosa. Rafael parecia perfeito. Dizia que me amava, que queria construir uma família comigo, que eu era a mulher da vida dele. Em dezembro de 2021, ele me pediu em casamento. Eu disse sim sem hesitar. Vocês se casaram? Sim, em março de 2022. Foi uma cerimônia pequena, apenas família e amigos próximos. Eu estava nas nuvens. Finalmente havia encontrado o meu lugar no mundo, uma carreira que amava e um homem que me amava. Amanda começou a chorar novamente. Mas logo depois do casamento, as coisas começaram a mudar. Rafael começou a ficar mais controlador, mais possessivo. Dizia que eu conversava demais com os colegas de trabalho, que eu era muito amigável com os pais dos alunos. Ele era violento? Não fisicamente, pelo menos não no início, mas psicologicamente. Ele me destruía aos poucos. Dizia que eu era incompetente, que só havia conseguido o emprego porque ele havia intercedido por mim, que sem ele, eu não era nada. Reconheci os sinais de um relacionamento abusivo. Infelizmente, já havia transportado outras mulheres em situações similares. Continuei trabalhando, mas Rafael fazia questão de me humilhar na frente dos colegas. Como ele era meu superior hierárquico, eu não podia reclamar. Quando tentava conversar com ele em casa, ele dizia que eu estava sendo dramática.
E sua família? Seus amigos? Rafael conseguiu me isolar de tudo. Dizia que minha família não gostava dele, que meus amigos eram invejosos do nosso relacionamento. Gradualmente parei de ver todo mundo. Ele se tornou minha única referência. Amanda limpou o nariz com um lenço de papel. Em agosto de 2022, descobri que estava grávida. Pensei que isso mudaria tudo, que Rafael ficaria feliz e voltaria a ser o homem por quem me apaixonei. E ficou? Por algumas semanas, sim. Ele foi carinhoso, atencioso, dizia que seria o melhor pai do mundo, mas logo voltou ao comportamento anterior, só que pior. Dizia que eu estava usando a gravidez para manipulá-lo, que eu havia engravidado de propósito para prender. Senti minha raiva crescendo contra esse Rafael, mas mantive a calma para não interromper o relato de Amanda. A gravidez foi difícil. Eu tinha enjoos constantes, estava sempre cansada, mas Rafael não demonstrava nenhuma compreensão. Dizia que eu estava exagerando, que outras mulheres trabalhavam normalmente durante a gravidez. Como estava seu trabalho nessa época? Complicado. Rafael havia começado a questionar minha competência publicamente. Dizia que eu estava emotiva demais por causa da gravidez, que talvez fosse melhor eu tirar uma licença. Alguns pais começaram a reclamar das minhas aulas, influenciados pelos comentários dele. Amanda pausou para tomar fôlego. Em dezembro de 2022, quando eu estava com 7 meses de gravidez, aconteceu algo terrível. Eu estava dando aula quando comecei a sentir dores muito fortes. Pedi para alguém chamar uma ambulância, mas Rafael apareceu na sala e disse que eu estava sendo dramática. Ele não deixou você ir ao hospital? Deixou, mas só depois de me humilhar na frente dos alunos e de outros professores. Disse que eu estava fazendo cena para chamar atenção. Quando chegamos ao hospital, descobrimos que eu estava tendo contrações prematuras. Senti um nó na garganta. Conseguiram parar as contrações? Amanda balançou a cabeça negativamente. Não, minha filha nasceu com 32 semanas. Ela era tão pequena, tão frágil, ficou na UTI neonatal por 2 meses. Como ela está agora? Ela morreu, Amanda disse, e sua voz se quebrou completamente. Morreu em fevereiro de 2023. Complicações respiratórias. Senti lágrimas nos meus próprios... Como pai, não conseguia imaginar a dor de perder um filho. Amanda, eu sinto muito. O pior, ela continuou, é que Rafael me culpou pela morte dela. Disse que se eu tivesse sido mais cuidadosa, se não tivesse feito drama na escola, nossa filha estaria viva. Isso é absurdo. Você sabe que não foi culpa sua, certo? Racionalmente, sim. Mas quando você ouve isso todos os dias da pessoa que deveria te apoiar, você começa a acreditar. Amanda limpou as lágrimas e continuou. Depois que nossa filha morreu, eu entrei em depressão profunda. Não conseguia trabalhar, não conseguia sair da cama, não conseguia fazer nada. Rafael não demonstrava nenhuma compreensão. Dizia que eu precisava superar logo isso e voltar ao normal. Você procurou ajuda profissional? Tentei, mas Rafael dizia que psicólogo era coisa de louco, que eu só precisava de força de vontade. Ele controlava nossas finanças, então eu não tinha dinheiro para pagar um tratamento particular. E o trabalho? Em abril de 2023 fui demitida. Rafael disse à diretoria que eu estava instável emocionalmente e que representava um risco para os alunos. Como ele era coordenador pedagógico e eu era apenas uma professora, acreditaram nele. Senti minha indignação crescer. Esse homem havia destruído sistematicamente a vida de Amanda. Sem trabalho, fiquei completamente dependente dele. Rafael usava isso para me controlar ainda mais. Dizia que eu era um fardo, que ele estava sendo generoso em me sustentar. Você não tentou sair dessa situação? Tentei várias vezes, mas ele sempre me convencia a ficar. Dizia que me amava, que ia mudar, que eu não conseguiria sobreviver sozinha. E eu acreditava porque estava tão fragilizada que não conseguia pensar direito. Amanda pausou para se recuperar. Em julho de 2023, descobri que Rafael estava tendo um caso com outra professora da escola, uma mulher mais jovem, recém-contratada. Quando confrontei ele, sabe o que ele disse? O quê? Disse que era culpa minha, que eu havia me tornado uma pessoa amarga e deprimida, que ele precisava de alguém que o fizesse feliz. Disse que se eu fosse uma esposa melhor, ele não precisaria procurar carinho em outro lugar. Balancei a cabeça, incrédulo com a crueldade desse homem. Mesmo assim, eu ainda tentei salvar o casamento, porque eu não tinha mais nada, sem trabalho, sem dinheiro, sem família próxima, sem amigos. Rafael era tudo que me restava. O que aconteceu depois? Em setembro, ele me disse que queria o divórcio. Disse que havia encontrado o amor verdadeiro e que eu estava atrapalhando a felicidade dele. Mas o pior ainda estava por vir. Amanda respirou fundo antes de continuar. Rafael havia colocado nossa casa no nome dele quando nos casamos. Disse que era para proteger nosso patrimônio, mas na verdade era para me deixar sem nada quando ele decidisse me abandonar. Você não tinha direito a nada? Teoricamente sim, mas Rafael contratou um advogado muito bom, e eu não tinha dinheiro para contratar um. Ele alegou que eu era mentalmente instável,
que havia sido demitida por incompetência, que representava um risco para mim mesma e para outros. Ele conseguiu provar isso? Ele tinha testemunhas. Colegas da escola que confirmaram que eu estava instável depois da morte da minha. Claro que essas pessoas não sabiam da verdade, não sabiam como Rafael me tratava em casa. Amanda começou a chorar mais intensamente. Em outubro, há 3 semanas, recebi a decisão judicial. Eu perderia a casa, não teria direito à pensão, e ainda teria que pagar as custas do processo. Rafael havia conseguido me retratar como uma pessoa equilibrada, que havia destruído o próprio casamento. E sua família? Eles não podiam te ajudar? Meus pais moram no interior, são aposentados com uma renda muito baixa. Eles tentaram me ajudar, mas não tinham condições financeiras. Meu irmão mora no exterior e está passando por dificuldades também. Você tentou procurar ajuda em outros lugares? Tentei tudo. Procurei organizações de apoio a mulheres. Tentei conseguir emprego em outras escolas. Me inscrevi em programas sociais. Mas Rafael havia destruído minha reputação profissional. Nenhuma escola queria contratar uma professora que havia sido demitida por instabilidade emocional. Amanda limpou o nariz novamente. Há 2 semanas tive que sair de casa. Fiquei alguns dias na casa de uma conhecida, mas não podia ficar lá para sempre. Nos últimos dias, tenho dormido em albergues, às vezes na rua. E hoje? O que aconteceu hoje especificamente? Hoje foi meu último dia no albergue. Eles só permitem que a pessoa fique por uma semana. Tentei conseguir uma vaga em outro lugar, mas não havia. Passei o dia inteiro na rua, tentando pensar em alguma solução. Amanda olhou pela janela do carro. À tarde, fui ao cemitério visitar o túmulo da... Pedi desculpas a ela por ter falhado por não ter conseguido protegê-la, por não ter sido forte o suficiente para dar a ela a vida que merecia. Senti meu coração se partir. Quando saí do cemitério, tomei uma decisão. Não posso mais viver com essa dor, com essa culpa, com essa sensação de fracasso total. Não tenho mais forças para lutar. Por isso você quer ir à ponte? Sim, ela respondeu simplesmente. Quero encontrar minha filha. Ficamos em silêncio por alguns minutos. Eu precisava processar tudo o que havia ouvido e pensar na melhor forma de ajudar Amanda. Amanda, disse finalmente, posso te contar uma coisa? Ela me olhou pelo retrovisor. Há 5 anos, eu também pensei em desistir de tudo. Virei-me para olhá-la diretamente. Quando perdi meu emprego na fábrica, quando me vi obrigado a trabalhar como motorista de Uber, quando senti que havia fracassado como homem, como pai, como provedor da família, houve noites em que pensei que seria melhor se eu simplesmente desaparecesse. Amanda parecia surpresa. Eu me sentia humilhado, diminuído, inútil. Achava que minha família estaria melhor sem mim, que eu era apenas um fardo para ele. O que mudou? Ela perguntou. Minha esposa. Uma noite, ela me encontrou chorando na cozinha e me disse algo que nunca vou esquecer. Carlos, você não é definido pelo seu trabalho ou pela sua situação financeira. Você é definido pelo seu caráter, pelo seu amor pela família, pela sua capacidade de se levantar depois de cair. Fiz uma pausa. Ela me fez perceber que eu estava olhando apenas para o que havia perdido, não para o que ainda tinha. Eu ainda tinha uma família que me amava, ainda tinha saúde, ainda tinha a capacidade de recomeçar. Mas sua situação era diferente. Amanda protestou. Você tinha uma família que te apoiava. Eu não tenho ninguém. Amanda, você está errada. Você tem seus pais, que te amam mesmo não podendo te ajudar financeiramente. Você tem sua profissão. Você é uma professora qualificada, formada na USP. Você tem conhecimento, experiência, habilidades que ninguém pode tirar de você. Ela balançou a cabeça. Ninguém vai me contratar depois de tudo que aconteceu. Isso não é verdade. O que Rafael fez foi uma injustiça. Mas injustiças podem ser revertidas. Você pode reconstruir sua reputação, pode provar que é uma profissional competente. Como? Não tenho dinheiro, não tenho onde morar, não tenho referências. Amanda, posso te fazer uma pergunta? Quando você estava dando aulas, antes de tudo isso acontecer, você era boa no que fazia? Sim, ela respondeu sem hesitar. Eu era uma boa professora. Meus alunos aprendiam, os pais me respeitavam, eu fazia a diferença na vida. Então você ainda é uma boa professora. O que Rafael fez não mudou isso. Ele pode ter destruído sua situação atual, mas não pode destruir quem você é por dentro. Amanda ficou pensativa. Você sabe, continuei, durante esses 5 anos como motorista, conheci muitas pessoas que passaram por situações difíceis. Conheci uma mulher que havia perdido tudo em um incêndio e recomeçou a vida aos 50 anos. Conheci um homem que havia sido preso injustamente e, depois de ser inocentado, construiu uma empresa de sucesso. Conheci jovens que saíram de famílias desestruturadas e se tornaram profissionais brilhantes. O que todas essas pessoas tinham em comum? Perguntou. Elas decidiram que não iam deixar as circunstâncias definirem seu futuro. Elas decidiram lutar, mesmo quando parecia impossível. Fiz uma pausa para deixar minhas palavras penetrarem.
Amanda, você perdeu sua filha, e isso é uma dor que nunca vai passar completamente. Mas você acha que sua filha gostaria de saber que você desistiu da vida por causa dela? Amanda começou a chorar novamente. Eu falhei com ela. Não consegui protegê-la. Você não falhou. Você fez tudo o que podia nas circunstâncias em que estava. Você estava em um relacionamento abusivo, sendo manipulada e controlada. Você não tinha culpa do que aconteceu. Mas se eu tivesse sido mais forte, Amanda, você foi forte. Você aguentou anos de abuso psicológico. Você trabalhou durante uma gravidez difícil. Você lutou pela vida da sua filha. Você sobreviveu à perda mais terrível que uma mãe pode enfrentar. Isso não é fraqueza. Isso é uma força extraordinária. Ela me olhou com surpresa. Você não vê isso? Você passou por coisas que destruiriam muitas pessoas, e ainda está aqui, ainda está lutando, ainda está procurando uma saída. Mas eu não aguento mais. Eu entendo. Acredite. Eu entendo. Há momentos na vida em que a dor é tão grande que parece impossível continuar. Mas Amanda, você já passou pelo... Você já enfrentou a maior perda possível. Agora, qualquer coisa que vier será mais fácil do que o que você já superou. Amanda ficou em silêncio por alguns minutos. Mesmo que você esteja certo, ela disse finalmente. Como eu recomeço? Não tenho nada. Literalmente nada. Você tem mais do que imagina. Você tem educação, experiência, inteligência. E mais importante, você tem uma história de superação que pode inspirar outras pessoas. Como assim? Amanda, quantas mulheres estão passando pelo mesmo que você passou? Quantas estão em relacionamentos abusivos, sendo manipuladas e controladas? Quantas perderam filhos e se sentem culpadas? Quantas foram destruídas profissionalmente por homens vingativos? Ela pensou por um. Muitas, eu imagino. Exato. E você pode ajudar. Você pode usar sua experiência para orientar outras mulheres, para mostrar a elas que é possível sobreviver e reconstruir a vida. Mas como? Existem organizações que trabalham com mulheres em situação de vulnerabilidade. Existem grupos de apoio para mães que perderam filhos. Existem programas de recolocação profissional para pessoas que passaram por dificuldades. Amanda parecia estar considerando minhas palavras. Você poderia começar como voluntária, ajudando outras mulheres enquanto reconstrói sua própria vida. Com o tempo, poderia se tornar uma profissional na área, uma conselheira, uma palestrante. Você acha que isso é possível? Amanda, você é uma professora. Você sabe como transmitir conhecimento, como inspirar pessoas, como fazer a diferença na vida dos outros. Essas habilidades não desapareceram. Fiz uma pausa. E sabe de uma coisa? Sua filha pode não estar mais aqui fisicamente, mas ela pode continuar fazendo a diferença no mundo através de você. Cada mulher que você ajudar, cada vida que você salvar, será uma forma de honrar a memória dela. Amanda começou a chorar, mas dessa vez parecia ser um choro diferente. Não de desespero, mas de emoção. Você realmente acredita que eu posso recomeçar? Eu não apenas acredito, eu tenho certeza, porque você já provou que é uma sobrevivente. Você já provou que tem força para enfrentar o impossível. Mas eu não sei por onde começar. Que tal começarmos agora? Em vez de irmos para a ponte, que tal irmos para um lugar onde você possa receber ajuda? Amanda me olhou com uma expressão de esperança que não havia visto antes. Que tipo de lugar? Conheço uma organização que trabalha com mulheres em situação de vulnerabilidade. Eles oferecem abrigo temporário, apoio psicológico, orientação jurídica e programas de recolocação profissional. Eles estariam abertos a esta hora. Eles têm um plantão 24 horas para emergências. E Amanda, isso é uma emergência. Ela ficou pensativa por alguns minutos. Se eu for lá, o que vai acontecer? Primeiro, você vai ter um lugar seguro para dormir. Segundo, você vai conversar com profissionais que entendem sua situação e podem te ajudar a criar um plano para reconstruir sua vida. Terceiro, você vai conhecer outras mulheres que passaram por situações similares e conseguiram se recuperar. E depois, você vai tomar um dia de cada vez. Vai fazer terapia para lidar com o trauma e a depressão. Vai buscar orientação jurídica para reverter as injustiças que sofreu. Vai procurar oportunidades de trabalho. Vai reconstruir sua rede de apoio. Amanda limpou as lágrimas. Parece impossível. Parece impossível porque você está olhando para tudo de uma... Mas ninguém reconstrói a vida em um... É um processo gradual, passo a passo. E se eu não conseguir? Amanda, você já conseguiu sobreviver ao... Tudo a partir de agora será mais fácil. E você não vai estar sozinha. Vai ter apoio profissional, vai ter outras mulheres que entendem sua situação, e vai ter pessoas que acreditam em você. Ela ficou em silêncio por um longo tempo. Eu podia ver que estava lutando internamente, pesando suas opções. Carlos, ela disse finalmente, por que você está fazendo isso? Por que se importa tanto com uma estranha? Por quê? Respondi.
Acredito que todos nós estamos conectados. Acredito que às vezes somos colocados na vida de alguém exatamente no momento em que essa pessoa mais precisa. E acredito que salvar uma vida é a coisa mais importante que podemos fazer. Fiz uma pausa. E também porque, se fosse minha filha passando por isso, eu gostaria que alguém a ajudasse. Amanda começou a chorar novamente, mas agora eu podia ver que havia uma mudança em seus olhos. A desesperança estava sendo substituída por algo que parecia esperança. Você me levaria até essa organização? Claro. É para isso que estou aqui. Mudei o destino no aplicativo e comecei a dirigir em direção ao centro de apoio à mulher que eu conhecia. Durante o trajeto, Amanda e eu continuamos conversando. Carlos, posso te perguntar uma coisa? Claro. Como você conseguiu superar sua própria crise? Como encontrou forças para continuar? Não foi fácil, admiti. Houve dias em que eu queria desistir, mas aprendi algumas coisas que me ajudaram. Que coisas? Primeiro, aprendi que nossa identidade não pode depender apenas de uma coisa: trabalho, relacionamento, situação financeira. Somos muito mais complexos do que Amanda assentiu. Segundo, aprendi que as crises, por mais dolorosas que sejam, também são oportunidades de crescimento. Elas nos forçam a descobrir forças que não sabíamos que tínhamos. E terceiro, aprendi que sempre há pessoas dispostas a ajudar, mesmo quando achamos que estamos completamente sozinhos. Às vezes, essas pessoas aparecem nos lugares mais inesperados. Amanda sorriu pela primeira vez, desde que havia entrado no carro. Como um motorista de Uber às 3 da manhã. Exatamente. Sorri. Quando chegamos ao centro de apoio à mulher, era quase 4 horas da manhã. O prédio estava iluminado, e havia uma placa indicando o plantão 24 horas. Amanda, disse, você tem certeza de que quer fazer isso? Tenho medo, ela admitiu, mas também tenho esperança. E faz muito tempo que não sinto esperança. O medo é normal, mas você é corajosa. Você já provou isso. Saímos do carro juntos. Acompanhei Amanda até a recepção, onde uma assistente social nos recebeu com gentileza e profissionalismo. Meu nome é Carla, disse a assistente social. Como posso ajudá-las? Amanda olhou para mim, como se pedisse encorajamento. Fiz um gesto de apoio. Meu nome é Amanda, ela disse. E eu preciso de ajuda. Durante a próxima hora, Amanda contou sua história para Carla. Eu fiquei na sala de espera, disponível caso ela precisasse de apoio moral. Quando Amanda saiu da sala, seus olhos estavam vermelhos de tanto chorar, mas havia uma expressão diferente em seu rosto. Parecia mais leve, como se um peso tivesse sido tirado de seus ombros. Como foi? Perguntei. Difícil, mas necessário, ela respondeu. Carla me explicou todos os programas disponíveis. Vou ficar aqui por algumas semanas enquanto eles me ajudam a organizar minha vida. Isso é ótimo, Carlos, ela disse me olhando diretamente nos olhos. Você salvou minha vida hoje, literalmente. Não, Amanda, você salvou sua própria vida. Eu apenas te lembrei de que você tinha essa força. Ela me deu um abraço longo e apertado. Obrigada, sussurrou. Obrigada por me ouvir, por acreditar em mim, por me mostrar que ainda há bondade no mundo. Obrigado a você, respondi, por me lembrar porque faço o que... 6 meses depois, em abril de 2024, 6 meses depois daquela noite que mudou nossas vidas, recebi uma ligação inesperada. Carlos, aqui é Amanda. Reconheci a voz imediatamente, mas ela soava completamente mais forte, mais confiante, mais feliz. Amanda, como você está? Estou bem, Carlos. Na verdade, estou ligando para te contar algumas novidades. Conte tudo. Primeiro, consegui um emprego. Estou trabalhando como coordenadora pedagógica em uma ONG, que oferece educação para crianças em situação de vulnerabilidade. Senti meu coração se encher de alegria. Isso é maravilhoso, Amanda. E tem mais. Estou fazendo terapia regularmente. Consegui reverter algumas das decisões judiciais do divórcio. E estou morando em um apartamento pequeno, mas que é meu. Estou tão orgulhoso de você. Carlos, tem uma coisa que quero te contar pessoalmente. Você poderia me encontrar para um café? Claro. Quando e onde? Marcamos de nos encontrar em uma cafeteria no centro da cidade no sábado seguinte. Quando cheguei lá, quase não reconheci Amanda. Ela estava com uma aparência completamente diferente. Cabelos bem cuidados, roupas elegantes, mas principalmente, um sorriso genuíno no... Carlos! Ela me cumprimentou com um abraço caloroso. Amanda, você está radiante. Mal posso acreditar na transformação. Sente-se, ela disse. Tenho muito para te contar. Durante a próxima hora, Amanda me contou sobre sua jornada de recuperação. Como havia sido difícil no início, como havia tido recaídas e momentos de desânimo, mas como havia conseguido se manter focada no objetivo de reconstruir sua vida. A terapia foi fundamental, ela explicou. Aprendi a lidar com a culpa pela morte da minha filha, a entender que eu havia sido vítima de abuso psicológico e a reconstruir minha autoestima. E o trabalho. A ONG onde trabalho é incrível.
Eles me deram uma oportunidade quando ninguém mais daria. E sabe de uma coisa? Minha experiência pessoal me tornou uma profissional melhor. Eu entendo as crianças que atendemos porque eu também passei por... Amanda pausou para tomar um gole de café. Mas a coisa mais importante que quero te contar é sobre um projeto que estou desenvolvendo. Que projeto? Estou criando um programa de apoio para mulheres que passaram por situações similares à minha. Mulheres que sofreram abuso psicológico, que perderam filhos, que foram destruídas profissionalmente por ex-companheiros. Senti um arrepio de emoção. Amanda, isso é incrível. O programa vai oferecer apoio psicológico, orientação jurídica, capacitação profissional e, principalmente, um espaço onde essas mulheres possam compartilhar suas experiências e se apoiarem mutuamente. Como vai funcionar? Vamos começar com grupos de apoio semanais. Depois, queremos expandir para incluir cursos profissionalizantes, orientação para empreendedorismo e um programa de mentoria onde mulheres que já se recuperaram ajudam outras que estão começando o processo. E o nome do programa? Amanda sorriu. Projeto Esperança. Em homenagem à minha, que se chamava Esperança. Senti lágrimas nos meus olhos. Amanda, sua filha estaria tão orgulhosa de você. Eu acredito que sim. E sabe de uma coisa? Eu finalmente entendi o que você me disse naquela noite sobre honrar a memória dela ajudando outras pessoas. Como assim? Cada mulher que conseguirmos ajudar, cada vida que conseguirmos salvar, será uma forma de dar significado à vida da esperança. Ela não viveu muito tempo, mas através do nosso trabalho, ela continuará fazendo a diferença no mundo. Ficamos em silêncio por alguns minutos, absorvendo a profundidade do que Amanda havia acabado de dizer. Carlos, ela disse finalmente, tem uma coisa que quero te pedir. O que for? Gostaria que você fosse o padrinho do projeto. Você foi a primeira pessoa a acreditar que eu poderia me recuperar. A primeira pessoa a me mostrar que ainda havia esperança. Sem você, nada disso seria possível. Senti meu coração transbordar de emoção. Amanda, seria uma honra. E tem mais uma coisa. Quero que você conte sua própria história no lançamento do... Quero que as pessoas saibam como um motorista de Uber salvou uma vida simplesmente sendo humano, simplesmente se importando. Você acha que minha história pode ajudar? Carlos, sua história mostra que todos nós podemos fazer a diferença na vida de alguém. Não precisamos ser psicólogos, assistentes sociais ou profissionais especializados. Às vezes, só precisamos ser humanos. 3 meses depois, em julho de 2024, aconteceu o lançamento oficial do Projeto Esperança. O evento foi realizado no auditório da ONG, onde Amanda trabalhava, e compareceram mais de 200 pessoas, mulheres que precisavam de ajuda, profissionais da área social, voluntários e apoiadores do projeto. Quando chegou minha vez de falar, subi ao palco com o coração acelerado. Nunca havia falado para tanta gente, mas sabia que era importante compartilhar nossa história. Meu nome é Carlos Eduardo Santos, comecei, e sou motorista de Uber há 5 anos. Na madrugada de 23 de outubro de 2023, recebi uma corrida que mudou minha vida para sempre. Durante os próximos 20 minutos, contei toda a história, desde o momento em que Amanda entrou no meu carro até nossa conversa na marginal, da decisão de levá-la ao centro de apoio até sua incrível recuperação. Amanda me ensinou, concluí, que todos nós temos o poder de salvar vidas, não através de grandes gestos heróicos, mas através de pequenos atos de humanidade, ouvindo quando alguém precisa ser ouvido, acreditando quando alguém perdeu a fé em si mesmo, oferecendo esperança quando alguém só vê escuridão. Quando terminei de falar, o auditório inteiro se levantou em uma ovação emocionada. Vi muitas pessoas chorando, incluindo Amanda, que estava na primeira fileira. Depois do evento, várias mulheres se aproximaram para me agradecer e para contar suas próprias histórias. Percebi que a experiência que vivi com Amanda não era única. Havia muitas pessoas passando por situações similares, precisando apenas de alguém que acreditasse nelas. Hoje, mais de 1 ano depois daquela noite que mudou tudo, continuo trabalhando como motorista de Uber. Mas minha perspectiva sobre o trabalho mudou completamente. Não me vejo mais apenas como alguém que transporta pessoas de um lugar para outro. Me vejo como alguém que tem a oportunidade única de estar presente nos momentos mais importantes da vida das pessoas. Suas alegrias, suas tristezas, seus medos, suas esperanças. Cada passageiro que entra no meu carro traz uma história. Alguns querem compartilhar, outros preferem ficar em silêncio. Mas todos merecem ser tratados com dignidade, respeito e humanidade. O Projeto Esperança já ajudou mais de 150 mulheres em situação de vulnerabilidade. Amanda se tornou uma referência nacional no trabalho com mulheres vítimas de violência doméstica e abuso psicológico. Ela dá palestras em universidades, participa de congressos e foi convidada para assessorar políticas públicas na área. Mas o que mais me orgulha é saber que Amanda encontrou a paz. Ela ainda sente saudades sempre sentirá, mas aprendeu a canalizar essa dor
em algo positivo. Ela transformou sua tragédia pessoal em uma missão de vida. Quanto a mim, essa experiência me ensinou várias lições importantes. Primeiro, que nunca sabemos quando seremos chamados a fazer a diferença na vida de alguém. Pode ser em qualquer momento, em qualquer lugar, com qualquer pessoa. Segundo, que ouvir é uma das habilidades mais importantes que podemos desenvolver. Às vezes, a pessoa não precisa de conselhos ou soluções. Ela só precisa ser ouvida, ser validada, ser vista como ser humano. Terceiro, que a esperança é uma das forças mais poderosas do mundo. Mesmo quando tudo parece perdido, mesmo quando a escuridão parece total, sempre há uma possibilidade de recomeço. Quarto, que todos nós temos mais força do que imaginamos. Amanda achava que não conseguiria sobreviver à perda da filha e à destruição de sua vida. Mas ela não apenas sobreviveu, ela prosperou. E finalmente, que pequenos atos de bondade podem ter consequências enormes. Eu simplesmente ofereci uma conversa e um ombro amigo para uma estranha em desespero. Isso resultou na salvação de uma vida e na criação de um projeto que já ajudou centenas de outras pessoas. Minha família também foi impactada por essa experiência. Márcia ficou emocionada com a história e disse que estava orgulhosa de ter um marido que se importava com as pessoas. Gustavo e Letícia aprenderam que heroísmo não é algo que acontece apenas nos filmes. É algo que qualquer pessoa pode praticar no dia a dia. Hoje, quando saio para trabalhar, sempre me lembro da noite em que conheci Amanda. Me lembro de que cada corrida pode ser uma oportunidade de fazer a diferença na vida de alguém. Não espero que todas as corridas sejam tão dramáticas quanto aquela. Na verdade, espero que não sejam. Mas sei que, se algum dia me encontrar novamente em uma situação onde posso salvar uma vida, estarei preparado. Porque aprendi que salvar uma vida não requer superpoderes ou treinamento especial. Requer apenas humanidade, compaixão e a disposição de se importar com o sofrimento de um estranho. Se você chegou até aqui, obrigado por ouvir nossa história. Se você está passando por um momento difícil, lembre-se de que sempre há esperança. Se você conhece alguém que está sofrendo, seja a pessoa que oferece uma palavra de encorajamento, um ouvido atento, um ombro amigo. E se você algum dia se encontrar na posição de poder ajudar alguém em desespero, não hesite. Porque você pode ser exatamente a pessoa que essa pessoa precisa naquele momento. Às vezes, salvar uma vida é tão simples quanto oferecer uma conversa sincera a um estranho às 3h da manhã. Se esta história te emocionou, deixe um like e se inscreva no canal Relato Meu para mais histórias reais que mostram o poder da bondade humana. E lembre-se, você nunca sabe quando terá a oportunidade de salvar uma vida. Esteja preparado para ser humano.